De Tito Livio, o duelo mais inusitado do mundo. Tito Livio, que viveu entre 59 a.C. e 17 d.C., é um dos mais conhecidos historiadores romanos. Ele escreveu uma monumental obra chamada História de Roma, na qual há várias histórias incríveis. Vamos ouvir uma delas? Pouco antes do início da Guerra do Golfo, o vice-presidente iraquiano na época, Taha Yassin Hamadan, sugeriu uma inusitada alternativa à guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. Em vez de batalhas, os dois países fariam um duelo, em local neutro, contando com a supervisão da ONU. Ele afirmou: "Por que o presidente americano não seleciona o seu grupo de guerreiros e nós fazemos o mesmo? O grupo de Bush e o nosso usaria as mesmas armas e seria presidente contra presidente, vice-presidente contra vice-presidente. Se eles levarem a sério, poderíamos assim salvar o povo iraquiano e o americano." Mas os Estados Unidos nem ninguém levaram a sério a proposta do iraquiano, e os dois países entraram em guerra e o Iraque foi devastado. Mas se eu te disser que esta proposta de resolver uma guerra por meio de um duelo já foi acatada? Isso aconteceu durante os primórdios da história de Roma, quando a cidade era governada pelo rei Tulo. Roma e Alba estavam prestes a começar uma batalha, quando o rei albano pediu a palavra e disse: "Em vez de buscarmos a sorte incerta do domínio ou da escravidão, não tentamos um outro caminho pelo qual possa ser determinado qual dos dois povos deve governar o outro, sem grande destruição e sem muito sangue de ambos os lados?" A proposta agradou aos romanos, e como havia tanto entre o exército romano quanto no exército albano irmãos trigêmeos, resolveram colocá-los num duelo na frente dos dois exércitos. Foi selado um acordo: quem perdesse deveria aceitar ser dominado pelo outro. Os trigêmeos romanos eram conhecidos por Horácios e os albanos eram os Curiáceos. Após os tradicionais rituais religiosos e juramentos ao deus Júpiter de que cumpririam o tratado, o sinal foi dado e o combate começou. A tensão era imensa e cada um dos exércitos tentava estimular os seus combatentes com gritos e palavras de incentivo. Os dois grupos de 3 irmãos avançaram-se um contra o outro. Não era apenas a vida de cada um que estava em jogo, mas o destino da pátria. Tito Livio é bem dramático na sua descrição. Quando as armas estalaram logo no primeiro embate e as espadas brilhantes fugiram, um grande terror abalou os espectadores, e a voz e a respiração entorpeciam-se, não pendendo a esperança para nenhum dos lados. Mas os romanos conseguiram uma significativa vantagem, ferindo os 3 trigêmeos albanos. Mas a sorte mudou bruscamente e 2 dos irmãos romanos tombaram mortos. A situação era dramática: 3 soldados albanos feridos contra um soldado romano ileso. Os torcedores albanos gritavam feitos loucos, já antevendo a vitória. Podemos imaginar a apreensão dos romanos quando viram o único Horácio sobrevivente prestes a ser cercado pelos Curiáceos. Se no jogo de futebol, em que não temos nada a perder, já ficamos apreensivos, imagine então a situação em que nossa liberdade estaria em jogo. O soldado romano sabia que não conseguiria vencer os 3 de uma vez, mas como não estava ferido, tinha grandes possibilidades de vencer cada um em um combate individual. Então ele bolou a seguinte estratégia: começou a fugir enquanto era perseguido pelos irmãos albanos. Quando viu que eles estavam separados um dos outros por um considerável intervalo, ele bruscamente se voltou contra o que estava mais perto, matando-o rapidamente. Agora ele teria que matar o outro antes que o retardatário chegasse para ajudá-lo. Com grande ímpeto, conseguiu matar o outro irmão. Agora, a nítida vantagem era dos romanos. O soldado albano mal conseguia andar pelo esforço da corrida, pelo ferimento e pela desmoralização psicológica de ver seus 2 irmãos serem mortos na sua frente. Com facilidade, o soldado romano traspassou a espada na garganta do albano. Finalmente, os romanos venceram o duelo. Acabou! Acabou!
Mas a história ainda não terminou. Após recolher as armas e as roupas dos inimigos mortos que por direito lhe pertencia e receber as congratulações dos romanos, o jovem Horácio voltou para casa. O que ninguém imaginava é que sua irmã era noiva de um dos curiáceos mortos, e ao ver a roupa dele nas mãos do irmão, desabou-se em um desesperado pranto. O irmão ficou tão desapontado que transpassou a irmã com a espada, enquanto dizia: "Vai-te daqui com teu amor imaturo, tu, esquecida de tua pátria." Pelas leis romanas, o jovem guerreiro deveria ser morto, mas diante da comoção pela difícil vitória e pelas lágrimas do pai que não queria perder mais um filho, o povo em votação resolveu pela absolvição. A história é muito inusitada para ser verdade, mas Tito Livio deixa claro que acredita na sua veracidade. Bom, é mentira até! Os historiadores romanos não são muito reconhecidos por serem fidedignos nos seus relatos. Eles valorizavam mais a retórica do que a verdade. Para eles, o mais importante na história era fornecer exemplos para as pessoas se inspirarem no presente. E essa história era ideal para estimular a coragem dos jovens soldados, para que lutassem suas batalhas com todo o vigor. Era uma espécie de pedagogia da guerra. Se era verdade ou não, pouco importa. O importante é que era verossímil. E temos que reconhecer, apesar de ser um tema macabro, é uma bela história. Olá, sou o professor Eliezer Cardoso de Oliveira, agradeço pela atenção.